e estamos aqui para gravarmos mais um podcast pelo DENEC, da lição de professor, lição de adultos, revista de adultos, lição de número 6. O DENEC, Departamento de Educação, de Ensino e Educação Cristã, da IADERN, Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte, presidida pelo nosso pastor Martim Alves, e o DENEC sob a coordenação do pastor Rinaldo Odilo. Aqui no campo de Parnamirim, nós estamos para gravar mais um podcast, eu, evangelista César Irineu, superintendente da Assembleia de Deus no Templo Sede da DEPAR, pastor Reinaldo Renovato, que é o pastor presidente do nosso campo, e o pastor Elias Aguiar, também professor da nossa EBD. Então, já de início, quero passar aos nossos pastores para fazerem suas considerações iniciais. Meus queridos irmãos que estão assistindo a esse podcast, saúdo a vocês com a paz do Senhor. Agradeço a Deus por mais uma vez poder contribuir com o comentário da nossa leitura bíblica da escola dominical, E desejo que essa lição seja uma bênção para todos nós, para a igreja do Senhor. A paz do Senhor, queridos, para mim também é um motivo de grande alegria. Quero agradecer aos meus pastores pela confiança e a todos os irmãos que abriram esse espaço abençoado. Esse canal tem crescido muito, E a gente tem visto que a cada EBD em síntese, a cada vez que ele é propagado por cada um dos ouvintes desse canal, cada um das pessoas que assistem esse canal, ele vai ganhando mais espaço, vai ganhando mais notoriedade, abençoando mais vidas. Então, que você possa tirar lições importantes para motivar os seus alunos na Escola Bíblica Dominical na sua classe e divulgar esse canal para mais e mais pessoas, para que possa crescer cada vez mais. Muito bem. A lição de número 6 tem como título Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. O texto áureo diz: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, capítulo 6, versículo 8. Verdade prática. Nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo 6, do versículo 18 ao 20. E nos diz assim: Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, nossos objetivos são 3 na lição de hoje. Primeiro, expressar a importância da oração pela causa de missões. Segundo, pontuar a bênção de contribuir para missões. E, em terceiro lugar, refletir a respeito da vocação missionária. Então, já dando início ao nosso comentário, quero já passar para o nosso pastor Rinaldo, começar pela introdução, desenvolver também o tópico primeiro, e o pastor Elias, ato contínuo, já desenvolver o tópico 2, em seguida ao pastor Rinaldo. Essa lição é muito importante porque alguém já dizia, para você fazer missões, você pode fazer missões indo, orando ou contribuindo, não é? Isso era uma frase que eu ouvia muito porque eu fui secretário de missões durante longos anos, não é? Durante mais de 14 anos, eu fui o primeiro secretário de missões da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Foi uma bênção, uma experiência de enviar os nossos missionários, Nossos missionários, orando, contribuindo e fazendo missões. Assim, o primeiro tópico diz, orando pela causa de missões. O subtópico é a importância da oração na obra missionária, não é verdade? Aqui diz que o apóstolo Paulo, mesmo sendo gigante na fé, um dos grandes e maiores evangelistas do cristianismo foi o apóstolo São Paulo. Ele não dispensava a oração das igrejas. Ele sempre estava rogando as orações pela obra que Deus lhe confiava, não é? E assim nós podemos entender
que missões se faz orando. Oração é indispensável, meus irmãos. É indispensável. Vai aquele missionário para o exterior, para a África, para a Ásia, ou para a Europa, ou qualquer outro lugar. Se ele não tiver uma retaguarda da sua igreja, da igreja que o envia, em orações por ele, ele poderá sofrer reveses muito sérios. Lembro, por exemplo, um missionário norte-americano, meus irmãos, que ele foi para a China, para vocês terem uma ideia. E na China, a língua é muito complicada, o mandarim, não é? Então, ele conta no seu testemunho que foi enviado por uma igreja para a China, porém, em lá chegando, não conseguiu se comunicar, não conseguia comunicar-se com os nativos, né? Ele se esforçou, fez curso, mas não conseguia. A sua mente não absorvia aquela língua muito estranha para eles, né? A língua chinesa e principalmente o mandarim. Então orou a Deus e disse assim: Senhor, vim para cá. Faz 2 anos meu ministério está fracassado. Não consigo falar a tua palavra. Para pregar o evangelho a esse povo, eu não posso falar inglês. Eu tenho que falar essa língua e eu não consigo falar. Aí ele disse: Senhor, então eu vou escrever para a missão, dizendo que manda a passagem de volta. Mas aconteceu algo sobrenatural. Quando ele estava nessa decisão de sair da obra missionária, ele foi orar a Deus, e naquela oração de joelho, já para entregar a Deus a missão, não é? Aconteceu algo interessante. Ele começou a orar em inglês e daqui a pouco estava orando no mandarim, a língua da China, e orando de maneira muito fluente. Ele próprio se espantou, ele ficou admirado. Meu Deus, o que é isso? Eu estou falando bem a língua, não é? Em seguida, poucos dias depois, ele recebeu e passou a se comunicar, né? Ele recebeu uma carta, ele tempo não tinha e-mail, da igreja que o enviou, e aqueles irmãos disseram o seguinte: pastor, tal dia o senhor recebeu alguma bênção? Porque nós estávamos orando e sentimos de fazer um clamor pelo senhor. E naquele dia, naquela tarde, nos reunimos e oramos, clamamos a Deus: Senhor, não sabemos o que o teu servo está passando ali na China. Chega ali com providência, Senhor. Então, vamos dar a carta para ele, e ele respondeu: meus irmãos, naquele mesmo dia que vocês disseram que estavam orando, eu já estava para desistir das missões, pois não conseguia me comunicar com os nativos. Porém, de repente, eu estava orando e comecei a falar, batizado do Espírito Santo, né? Começou a falar em outras línguas, e de repente passou a falar na língua chinesa. E de maneira que, a partir dali, eu comecei a falar para as pessoas fluentemente, de maneira sobrenatural. Então, ele agradeceu as orações dos irmãos, os irmãos ficaram muito felizes com a resposta, não é? Então, veja como é importante orar pelas missões, viu? O nosso irmão Edson Alves, por exemplo, o primeiro missionário enviado pela Assembleia do Rio Grande do Norte, quando eu era o secretário de missões, não é? Ele teve uma chamada para Madagascar. Madagascar era um lugar, lá no Oceano Índico, fica de frente da África, mas já na Ásia, não é? Então, meus irmãos, ele estava orando ali, e ele precisava passar pela França para poder aprender o francês e ir para Madagascar. Pois naquela ilha se falava 3 línguas: francês, malgache, a língua nativa, e sueco também. Então, Edson não sabia, só sabia falar português, mas descobriu que tinha um instituto bíblico, um instituto de línguas lá na França, né, em Carré, na França, que ensinava a língua aos missionários, ensinava sueco, ensinava francês ou qualquer outra língua.
Nosso missionário fez aquele curso, né? E ele disse no seu testemunho depois, estava ali aprendendo francês, mas interessante é que numa oração com os irmãos, uma irmã foi usada por Deus, orando por ele. Sabe como foi que a irmã orou? Orou em português. A irmã foi usada por Deus para orar pelo missionário Edson Alves em português. Falou em línguas, a língua nativa dele. Ele ficou super admirado, porque a igreja estava intercedendo por ele. Tá certo? O segundo tópico diz interceder. Aqui no primeiro fala a importância da oração. Interceder, você sabe o que quer dizer orar em lugar de alguém, orar em favor de alguém, orar por alguém, tá certo? Orar para que os corações das pessoas se abram para a mensagem da salvação. Em Parnamirim, nós temos um mutirão evangelístico a cada 3 meses. Os evangelizadores são chamados de semeadores de Cristo. Nós consideramos que a evangelização na cidade de Parnamirim e do interior é chamada missão local e missão regional. Então, devemos interceder, meus irmãos, por eles, para os pregadores, para que eles possam ter a palavra de Deus no abrir da sua boca, para que o Senhor os guarde de todo mal, não é? Para que eles recebam a direção de Deus e tenham refrigério em suas vidas física, emocional e espiritual. Os missionários locais, regionais e, mais ainda, os missionários transculturais. Por quê? Quem vai para um outro país é muito diferente. A começar é diferente a cultura, né? A cultura, a língua. Há países que têm uma língua comum, não é verdade? País de língua portuguesa, por exemplo, Portugal, e alguns países da África falam língua portuguesa, países chamados lusófonos, né? Não é tão difícil. Mas se a pessoa vai para um país de língua muito estranho, como o japonês, como o chinês, é muito difícil. O alemão precisa ter muitas graças a Deus para aprender logo aquelas línguas e poder proclamar o evangelho. Terceiro subtópico diz, despertar a igreja local para a obra missionária. Aí diz aqui a disciplina da oração missionária aumenta o desejo do crente fazer algo no sentido de levar a salvação aos perdidos, até mesmo de ser enviado para o campo missionário. De fato, certamente uma pessoa que não ora não deve ir para o campo missionário. Não deve ir. A pessoa que não gosta de ler a Bíblia, não gosta de orar, não pode ser um missionário, não é verdade? Pois o próprio Jesus, o maior missionário, ele orava. Ele orava sempre. A Bíblia mostra que ele orava no Getsêmani, como costumava orar. Antes de ir para a cruz, ele orou ali 3 vezes com seus discípulos. Ele deu exemplo na oração, não é verdade, irmãos? Então, o comentarista diz que os crentes deveriam orar pelos ceifeiros, aqueles que foram enviados por Jesus para a ceifa, em Mateus capítulo 10. Por isso, um grande líder de missões certa vez disse: se mais crentes se pusessem de joelho em oração, mais crentes se poriam em pé na evangelização. Que Deus nos abençoe, né? E nos ajude e nos guarde. Amém. Queridos, dando continuidade aqui à lição de número 6, nós estamos aqui para contribuir com o tópico de número 2. Ele vai falar da contribuição para a missão. E assim como o pastor Lenaldo, que tem aí inúmeros exemplos e relatos, né, que ele vivenciou como superintendente de missões, eu tive a chance também no Amazonas de ser superintendente de missões, lá na cidade de Tabatinga. E a importância, às vezes a gente contribui, mas a gente não vê o rosto de quem recebe ou o impacto que aquilo causa, né? E uma certa vez a gente chegou no Amazonas durante o período da cheia dos rios, as casas haviam sido tomadas ali na beira do rio, são palafitas, casas sobre estacas de madeira, e haviam sido tomadas pela água, e alguns irmãos foram para o fundo da igreja, onde eles edificaram ali alguns quartos de madeira e estavam morando ali. E ao chegar com suprimento, ao chegar com material, ao chegar com contribuição financeira, isso trouxe um alívio muito grande para aquele que estava na ponta da linha ali, que era o pastor local que estava trabalhando ali em Cabalo Cocha,
e isso trouxe para ele ali realmente um alívio diante daquela necessidade. Aqui, quando a gente fala do sustento dos missionários, no subtópico número 1, nós vemos que Deus ele deu uma ordem sobre uma porção que os sacerdotes e levitas teriam direito no sustento quando as ofertas eram trazidas. Eles tinham direito a uma parte do peito, da espádua direita, né? Também nas ofertas, e aí é citado nesses dois textos que estão grafados aí de Levítico, capítulo 7, versículo 28 ao 36, e também do de Números 18, 8 ao 21, os dois. Pode usar, o professor usar qualquer um dos dois que vai falar um pouco sobre isso, para que os irmãos vejam esse relato no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele dá uma instrução aos coríntios sobre isso, e quando fala sobre isso, ele diz assim: ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14. Então, aí ele dá uma ênfase a essa necessidade. Imagine como seria preocupante qualquer pessoa que seja enviada com o coração aberto e disposta a abrir mão da sua própria vida no seu país e ir a algum outro lugar, ou mesmo dentro do país, como aqui a Igreja Assembleia de Deus de Parnamirim também tem missionário em outros estados, né? Lá na ilha de Marajó, né, pastor Elinaldo? Marajó, no Pará, temos aí também missionária lá. E aí você imagina missionários enviados para esses lugares e eles ficarem desprovidos de suprimento. Então, aqui a orientação que nós vemos é que o próprio Senhor nos ensina acerca desse princípio. A gente abre o texto de Mateus capítulo 10, versículo 10, e tem uma orientação sobre isso, muito interessante. Então, quando a gente abre esse texto, a gente vai ver aqui que ele vai falar assim, a partir do versículo de número 9 de Mateus, capítulo de número 9, capítulo de número 10, versículo de número 9, diz assim: não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o obreiro do seu alimento. Então, aí ele mostra como tratar os obreiros que estão em campo, isso no Novo Testamento, ele destacando sobre isso, daqueles que trabalham e vivem integralmente para a obra, e aqui especialmente dos missionários. E é interessante que aqui ele vai mostrar o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias, algumas vezes ele chegou a receber apoio financeiro e material, foi mandado para ele, como está em Filipenses capítulo 4, versículo 16. Mas é interessante, queridos, que se colocando no lugar de cada um desses irmãos e vendo a necessidade de manutenção, até a igreja aqui em Parnamirim, ela tem um projeto muito interessante que é de um cofrinho. E isso pode parecer algo simples e pequeno, mas causa um efeito enorme. A minha filha, por exemplo, ela pega as moedinhas lá e quando eu vou chegando, ela diz assim: papai, tem as moedinhas aqui para colocar no meu cofrinho missionário que eu vou levar para a igreja. Então, ensina também a criança a contribuir com a obra de missões e juntando as congregações, se todos aderirem a um projeto simples como esse, olha o impacto que isso pode causar a nível local e a nível nacional ou internacional. O subtópico número 2 também vai falar que contribuir para missões e juntar tesouros nos céus. Ele diz assim, olha só o versículo de Mateus 6:20, diz: mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. E aí, neste versículo, ele traz um destaque interessante, porque a gente tem que pensar também nas bênçãos advindas quando a gente resolve dar na obra do Senhor. O texto de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 em diante, né, falando que aquele que semeia pouco, também pouco colherá, aquele que semeia muito, colhe em abundância. Então, aí traz bênçãos advindas daquele que contribui na obra do Senhor para algo tão importante. Então, eu peço a cada professor que chame os seus alunos a contar algum testemunho, de repente,
de algum momento em que ele abriu mão de algo que ele parecia ser muito importante para ele e resolveu contribuir na obra do Senhor e foi abençoado através de um voto que fez, através de algo que ele abnegou, para fazer chegar a essas pessoas que estão na ponta da linha, fazendo a obra de Deus, fora do Brasil, em outros países, às vezes, para que eles possam ter o seu sustento. Eu faço parte de um projeto internacional em que eu recebo livros para evangelização em quartéis. E recentemente eu cheguei para o presidente aqui do nosso DEMID, em Parnamirim, falei com o presbítero Nielson, falei assim, olha, eu tenho alguns livros aqui que podem ajudar na evangelização aí na igreja. Aí ele disse, quantos livros você tem? Eu disse, eu tenho 9.000 livros que podem ajudar. Ele chegou com o caminhão lá rapidinho, nós embarcamos juntos, isso já é um material de apoio. E de onde vem isso? Vem das contribuições daqueles que se propõem a abrir o seu coração e a sua oferta voluntária para fazer crescer a obra do Senhor e fazer prosperar. Então, queridos, quando a gente fala sobre isso, é interessante o texto de Filipenses, capítulo 1, versículo de número 3, 4 e 5, diz assim, dou graças ao meu Deus por todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria, oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, o apóstolo Paulo destacando aí a cooperação daquela igreja, os filipenses, na contribuição da obra do Senhor. E aqui no subtópico número 3, ele fala de contribuir para missões é um privilégio, realmente. Quantas vezes nós, ao fazermos algo assim, somos extremamente abençoados. Ele fala da contribuição financeira, que podem gerar Bíblias para chegar a lugares não alcançados. O ano de 2020, eu estava no Rio Grande do Sul, e uma dessas pregadoras para criança, agora eu esqueci o nome dela, uma das tias, né, que ensinam para criança, ela contando o testemunho que foi até a África, e ao chegar ali na África, ver como as crianças tinham dificuldade até em comer regularmente. E a igreja ajudava nesse trabalho. E ao chegar ali, ela ficou profundamente tocada. Tia Jô, lembrei do nome dela, Tia Jô, que é uma pregadora famosa aqui no Brasil, bem conhecida, e ela falando sobre essa experiência que ela viveu lá. Então, as crianças muito felizes em poder comer um pouco de arroz ali fornecido por aquele trabalho da igreja. Então, veja como a sua contribuição pode fazer diferença, até salvando vidas de crianças que estão em trabalhos mais precários, aonde às vezes, como eu que estive no Haiti, e muitas vezes nós tentávamos ensinar algo para as crianças, mas antes que a gente os alimentasse, nós não conseguíamos, porque às vezes era a primeira refeição do dia que aquelas crianças iam comer. Então, a gente levava o alimento, assim, depois que eles se alimentavam corretamente, é que a gente conseguia ter algo produtivo para ensinar, seja com computadores, seja com educação infantil, seja com a parte de escovação, a parte de odontologia que era ensinada ali naquele lugar e uma série de outras coisas, mas eles ficavam extremamente ansiosos e alguns diziam assim para nós que era a primeira refeição do dia que ele estava consumindo. Então, a gente vê a importância dessas contribuições. E aqui ele fala assim que vidas que estão sendo alcançadas na África, na Europa, do outro lado do mundo, participar dessa cooperação é um privilégio espiritual. E se não podemos participar de maneira presencial, podemos participar de maneira financeira, podemos participar orando, como o testemunho do pastor Elinaldo aqui, que trouxe uma resposta imediata para o obreiro que estava ali no campo. Quando ele estava para desistir, Deus trouxe uma resposta através dos joelhos dobrados aqui no Brasil por ele. Então, assim, podemos cooperar com a propagação do Evangelho até os confins do mundo, e o nosso comentarista fala isso aí. Então, um desafio aí, talvez, para os superintendentes, para os professores da Escola Bíblica Dominical, é falar antes, para que os irmãos se preparem e façam a contribuição na Escola Bíblica Dominical para esse trabalho.
Hoje em dia tem tantas formas de contribuir, inclusive a maioria das igrejas aí já consegue ter até mesmo o Pix, que pode ser feito aí através do banco online, a pessoa conseguir contribuir e a gente possa alcançar mais e mais. E quem sabe, nessa lição de número 6, a gente consegue mandar uma oferta abençoada para pessoas que estão necessitando em algum desses locais onde a igreja está apoiando. A Assembleia de Deus em Parnamirim, ela tem vários países que apoiam, além de missões locais e missões nacionais também. Então, com certeza, aí na sua igreja também você vai poder causar um impacto através desse trabalho. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito bem. O tópico de número 3 tem como título A Chamada para Ir. E no primeiro subtópico, o título é Deus quer usar cada crente. O autor diz aqui que o cristão, todo cristão, deve estar pronto para ir e fazer o trabalho missionário, levando as boas novas de salvação aos moradores do campo e da cidade, aos estudantes, às donas de casa, órfãos, profissionais liberais, deficientes físicos, prostitutas, homossexuais, dependentes químicos, enfim, tantos grupos que o Senhor nos proporcionar. Ou seja, que é a missão da igreja, a missão que abrange a todos nós, que é feita tanto de forma local, nacional, na cidade em que estamos, como também de forma transnacional, ultrapassando as fronteiras. Esta missão aqui se aplica de uma forma geral a todos nós e existem diversas formas de alcançarmos esses grupos. Existem sempre alguns irmãos e algumas equipes trabalhando com esses grupos distintos. Ele continua dizendo que Deus deseja usar a sua igreja em todos os lugares: hospitais, presídios, albergues, ilhas, aldeias indígenas, vilas, cidades, campos, praças, eventos em massa, individual, etc. Assim, para pregar o evangelho, o Senhor não enviará anjos, mas usará homens e mulheres. Todavia, há um preço a pagar, ou seja, obediência chamada missionária. Aqui é um tratamento que, como já disse, tanto abrange as missões locais, o trabalho de evangelização na nossa própria cidade, nosso próprio lugar em que estamos, como a extensão disso aqui nos interiores de nossas cidades, nos interiores de cidades circunvizinhas, no nosso estado, nosso país, e também a missão transnacional. O segundo subtópico fala da chamada missionária, que aí é mais específica. Todos nós somos enviados a pregar evangelho. Para pregar evangelho, não precisa ter uma chamada especial. Ide por todo mundo e pregar evangelho a toda criatura, conforme Marcos 16, versículo 15, é o mandamento missionário do Senhor, é o mandato missionário do Senhor, mandato evangelístico. Mas, no tocante à obra missionária transcultural, é preciso que a pessoa realmente busque a Deus, receba um chamado específico, uma direção específica, pois, do contrário, poderá enfrentar grandes dificuldades. Nas Escrituras, vemos que Deus chama pessoas para uma grande obra. E aí ele cita aqui o profeta Isaías, que foi chamado por Deus no templo enquanto estava adorando, o profeta Jeremias. Jeremias foi escolhido por Deus desde o ventre de sua mãe, antes do seu nascimento. O profeta Jonas, que foi direcionado para pregar a mensagem de Deus em Nínive. O Senhor Jesus chamou os seus discípulos quando eles estavam exercendo tarefas distintas, como Pedro, João, Tiago, André, Mateus, etc. Paulo, que estava na estrada de Damasco, na verdade, perseguindo a igreja, e o Senhor chamou naquele momento, tanto o chamou à salvação, como também o escolheu para a sua obra. Ele diz aqui, então, que não existe um único padrão de chamada missionária. Mas é de suma importância reconhecer que a chamada para qualquer tipo de serviço relacionado ao reino de Deus vem do próprio Deus. Alguém pode ter uma visão especial, receber uma profecia especial para exercer o ministério. Outros não precisam disso. O seu porte no evangelho, diversos fatores que vão levando as consagrações, já identificam a sua chamada, já provam a sua chamada. Caráter e testemunho na obra missionária. Além de ser chamado por Deus, é preciso fazer diferença no cumprimento do ídolo de Jesus. Nota a expressão voz sensual da terra,
Essa sentença nos remete ao caráter do cristão, pois carrega o sentido de trazer sabor, marcando a vida das pessoas por meio das nossas. Note também a expressão vós sois a luz do mundo. Essa sentença traz a ideia do nosso testemunho pessoal, ou seja, a luz deve brilhar em meio às trevas no contexto em que estamos inseridos. Em outras palavras, o missionário, o homem chamado por Deus, precisa ter um caráter que glorifique a Deus, um caráter que esteja de acordo com o caráter de Cristo. E por derradeiro perfil do vocacionado, ele cita aqui algumas características para essa pessoa que foi vocacionada para a obra missionária. É diferente um chamado para um ministério local e aquele chamado específico para ser um missionário ser enviado para outras pessoas. Ele destaca aqui que, em primeiro lugar, a pessoa precisa ser um escolhido por Deus. Deus tem escolhido essa pessoa para fazer missões. Em segundo, não ser neófito, ou seja, novo na fé, imaturo. Né? O pastor Linaldo citou aqui a questão de a pessoa ter uma vida de oração e de estudo da palavra de Deus. Alguém que não tem essas duas práticas, além do testemunho pessoal, é claro, não serve para missões. Missões é uma tarefa muito árdua, exige muito de quem é chamado. Terceiro lugar, ser cheio do Espírito Santo, isso aqui é imprescindível, porque o missionário está lutando contra o reino das trevas, representa ter poder de Deus. Quarto, ser reconhecido pela igreja, e é outro item muito importante, pois tem pessoas que querem ir por conta própria, por decisão própria, não é assim. É por isso que tem um reconhecimento da igreja, uma igreja respaldando. Quinto, ser aprovado nas tarefas locais. Se o indivíduo chamado, ou que pensa que é chamado, não consegue desempenhar sequer tarefas locais, dificilmente vai conseguir em outros países que demanda uma atividade mais enérgica e mais difícil. E por derradeiro estar preparado espiritual, intelectual, psicológica e transculturalmente. Então, tem que ter esse preparo em todas essas áreas. Espiritual, vida com Deus, intelectual, a dosagem de conhecimentos gerais necessários, psicológica na sua alma, né? E transculturalmente saber falar um novo idioma, conhecer a cultura do outro país, os costumes, se inteirar dos costumes, para não causar decepções, se decepcionar quando foi enviado. E ele acrescenta que, além de testados, cumpridores dos pré-requisitos acima, dependendo de Deus e perseverando neles, e depender de Deus sempre. Então, este tópico 3 trata dessa chamada para ir, que é bem específica. Né? E assim, encerramos este comentário. Que Deus use cada professor. Quero, neste momento, passar ao nosso pastor, nossos pastores, graças a Deus, pastor Elias, pastor Elinaldo, são homens que têm vasta experiência espiritual no ministério, né? E ambos têm muito a somar. Quero passar neste momento para o pastor Elinaldo fazer suas considerações e encerrar este podcast. Pois não, meus amados, essa lição, como as outras, não é? É de grande importância para se compreender a missão da igreja cristã, tanto no sentido local, como no sentido regional ou transcultural, né? Graças a Deus por isso, esperamos que Deus abençoe e toque nos corações das pessoas que possam entender. Eu vejo igrejas, às vezes até mais antigas do que a nossa, que não tem congregações, o trabalho não cresce porque não tem uma visão missionária. A igreja pentecostal, ela tem essa visão porque o Espírito Santo foi enviado. Jesus disse em Atos 1:8, né? Recebereis sobre vós a virtude do Espírito Santo e servireis testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Isso é missões, não é verdade? Então, que Deus nos abençoe e que possamos ver Deus usar essa lição para que as pessoas possam orar, contribuir e atender o chamado de Deus para missões. Quero pedir ao pastor Elias, então, para fazer a oração final e a gente encerrar seu podcast. Vamos orar, queridos, agradecendo a Deus. Senhor Deus e Pai, Todo-Poderoso e Criador do céu e da terra. Aqui estamos diante da Tua presença e te pedimos que abra o entendimento, Senhor. E assim a Tua palavra
possa ser plantada sobre um terreno fértil na vida de cada aluno, cada professor, Pai, e que eles possam somar mais e mais, Senhor, experiências, que a escola bíblica dominical sempre seja um trabalho feito com muito amor, com muito entusiasmo, Pai querido, e assim que a classe de cada professor que está nos assistindo, a classe de cada aluno que está participando, ela possa crescer na graça e no conhecimento. Nós te pedimos, Pai, que continue abençoando grandiosamente a vida de cada professor que leciona nesse podcast, Pai querido, e assim as tuas bênçãos estejam estendidas também sobre as suas famílias. Nós te pedimos isso e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.